Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que trabalha há mais de 10 anos na iluminação de consciências e consolo dos corações. Hoje, uma breve homenagem em referência ao Dia Internacional da Mulher, no último dia 8/3. Nós trazemos aqui, então, um texto de Humberto de Campos, do livro Lázaro Redivivo. O nome do capítulo é A Escrava do Senhor. E ele começa assim: Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno consternado recolheu-se então ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo da vida que poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador do divino? Não recebeu a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nasceu para a salvação dos oprimidos, ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria, então, confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João volta poucas horas depois para dizer, então, que o Messias tinha sido encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio e, num pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava, claro, enfrentar a situação, procurar as autoridades de Jerusalém, mas, humilde e pobre, que ela conseguiria dos poderosos da terra? E acaso já não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita que seu filho revelou ao mundo, não aquele Deus punitivo, mas um Deus de amor, com certeza ia salvar Jesus da prisão e restituir a liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastou-se um pouco da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e tentou penetrar no cárcere, mas não conseguiu comover o coração dos soldados. Noite alta, velava ainda súplice entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João volta mais uma vez, comunicando que novas dificuldades tinham surgido. O mestre, então, foi acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e exigências do povo, enviou o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Ela ia seguir Jesus de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e foi para a rua. Tomou a via pública, multiplicando ainda as rogativas ao céu, em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocaria a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Afinal de contas, que fizera seu filho para receber tal afronta? Não reverenciava a lei, não espalhava por aí sublimes consolações.
amparada pela convertida de Magdala, alcançou a vizinhança do palácio tetrarca. E ai, que amargura! Jesus, vestido com a túnica da ironia, e ostentava nas mãos uma cana suja, à maneira de cetro, e como se isso não bastasse, foi também coroado com espinhos. Ela queria libertar Jesus, tirar daquela fronte sangrenta aquela coroa de espinhos e tirar ele daquela situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, olhou para ela com o olhar mais significativo de toda a sua existência. Ela compreendeu então que ele a induzia à oração e, em silêncio, pedia sua confiança no Pai. Ela se conteve então, mas seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era o seu filho o escolhido para a salvação? Lembrou então da infância, amparada pelos anjos, guardava ainda a impressão de aquela estrela brilhante que anunciava o nascimento, ainda resplandecia no alto. A multidão estacou. Interrompeu então a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe tinha chegado o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia então inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, no esforço extremo para salvar ali, convidou então aquela turba farisaica a escolher entre Jesus e o divino benfeitor e Barrabás, o bandido. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao filho querido. Como equiparar o mensageiro com um malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus. Oh, que dor! Pensou aquela mãe atormentada. Onde está o Eterno que não ouve as minhas orações? Onde permanecem então os anjos que haviam me falado das luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado sob o peso da cruz. Ele caminhava com dificuldades, o corpo trêmulo pelas chibatadas recebidas, e obedecendo a um instinto natural, Maria avançou para oferecer auxílio ao filho querido, mas foi contida pelos soldados que rodeavam ali aquele condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduziu o filho amado ao sacrifício. Seguiria Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que no instante verdadeiro o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressou ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente Deus compassivo escutou as suas súplicas e reservava um júbilo igual para Jesus. Jesus desceria do Calvário, então, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu o filho içado no madeiro entre ladrões. Que terrível angústia daquela hora! Por que o Pai poderoso não me ouviu? Que fizera o seu filho para merecer aquela afronta? O que ela tinha feito para não merecer aquela bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou então humilhada as últimas palavras do filho querido. Mas,
Quando a cabeça de Jesus pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo e escutou a saudação celestial. Misteriosa força tomou conta de Maria novamente. Sim, Jesus era seu filho, mas antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno podia estar sofrendo, mas a vontade celeste festejava. Poderia até haver lágrimas nos seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Ela suplicou aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendeu às suas rogativas, não segundo os seus anseios de mãe, mas sim frente a desígnios divinos, de acordo com planos divinos. Foi assim que Maria compreendeu então a perfeição, a misericórdia divina, a justiça do Pai, e ajoelhou então aos pés da cruz, contemplando o filho morto, e ali repetiu as mesmas palavras que disse a Gabriel quando ele falou da vinda do Mestre. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse texto emocionante, mostra Maria compreendendo que seu amor de mãe era transcendido pela vontade divina. A mensagem que Jesus tinha deixado era maior. Por isso também, Allan Kardec, quando pergunta aos ceareiros do bem se a gente pode compreender a natureza íntima de Deus, se a gente pode ter ideia de algumas das suas perfeições, a espiritualidade responde: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele, então, consegue entrever pelo pensamento. Isso que fez Maria. Ela se elevou acima da matéria, né? Existem coisas que ainda fogem ao nosso entendimento, que é limitado, e que existem fatos e situações que a gente não pode resolver por nós mesmos. Nós precisamos nos entregar nas mãos do Pai. Somente confiando na inteligência superior é que as coisas inexplicáveis começam a se revelar na nossa vida. Quando a gente se lança nas mãos de Deus, não é uma manifestação de entrega desesperada diante da perda e da ruína. É sim uma manifestação valorosa de devoção e fé. Meus queridos amigos, muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui com vocês para mais um Causos e Contos Espíritas. Um beijo, até semana que vem.